Então, bom dia, boa tarde. Peraí, deixa eu ajeitar a sua luminosidade aqui para vocês. Pronto. Então, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula é voltada para os alunos do sexto ano do Colégio Eufenísia Freire. A disciplina é Artes, tá? E a gente vai dar continuidade ao assunto do capítulo 4, em que falamos sobre performance, certo? A gente parou lá na página 85 falando da performance de Bernard Reilly, ou Bernard Reilly, e aí a gente vai dar continuidade a partir da página 86. Então pega o livro didático de vocês, página 86, vamos começar falando sobre as manifestações culturais que também se utilizam da performance. Só lembrando que o que é performance? Ah, professor, performance pode ser um monte de coisa. Pode. Performance é aquilo que vai meio que quebrar com a rotina, é aquela apresentação que geralmente é uma apresentação que você não pode dizer exatamente o que é que vai acontecer, somente você sendo espectador, somente você assistindo ali o que é que está acontecendo naquele momento, porque ele pode ter uma reviravolta, pode ter várias movimentações, pode ter várias questões acontecendo ao mesmo tempo. Não cortei o cabelo, tá? Ele só tá preso mais para trás aqui. Ele pode ter várias transformações de acordo, inclusive, com o próprio contato com o espectador, contato com as pessoas que estão ali ao redor, assistindo e participando até mesmo da performance, né? É algo que não vai se limitar exclusivamente à atuação do artista. Vocês lembram que eu falei, por exemplo, da Marina Abramovic, que ela dependia não somente de estar dentro daquela sala, dentro daquele museu, mas o próprio contato, os próprios olhares que as pessoas que estão ao redor ali têm para ela. Então, é uma performance, é uma ação que vai gerar essa troca entre o artista e o ambiente na qual ele está inserido naquele momento. Aqui na página 86 a gente vai trabalhar da seguinte forma, a gente vai ter o seguinte, muitas manifestações culturais populares também são vistas como performances, porque elas reúnem pessoas para reinventar coletivamente o cotidiano. Então, é como eu estava falando aqui agora, essa reinvenção coletiva do cotidiano é a participação justamente daquelas pessoas que estão todas ali ao redor. As reações dessas pessoas, desses espectadores, vão acabar transformando as próprias ações dos artistas. Vai acabar transformando as próprias atuações que os artistas estão ali realizando. Nesses casos, a performance mantém uma tradição, porque tem data e regras pré-definidas. Além disso, é uma forma de resistência cultural, por renovar tradições ameaçadas de desaparecer. Ela tem datas e regras pré-definidas, ela mantém uma tradição, porque essas manifestações culturais, elas costumam retratar algum acontecimento pertencente a um determinado povo. Digamos assim, por exemplo, a gente tem a lavagem do Bonfim, por exemplo, lá em Salvador. Tem uma data específica, tem um período específico para isso acontecer. Tem as performances que são realizadas pelas pessoas que estão envolvidas com a lavagem, né? Ou tem, por exemplo, a festa da Irmandade de Boa Morte, lá na cidade de Cachoeira, no interior da Bahia. Essa festa também acontece anualmente, que as pessoas elas saem pelas ruas com suas vestimentas próprias, fazendo uma celebração. Nesse caso daqui é o grupo de Congada na festa Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, na cidade de Cerro, em Minas Gerais. Aqui foi uma fotografia, uma ação ocorrida no ano de 2013. Né?
E isso, ela guarda essa tradição porque há uma necessidade de você mostrar para a população algo que pertence ao imaginário popular, algo que pertence à cultura daquela sociedade, à cultura daquela localidade. E isso acaba gerando também, inclusive, a ida de muitos turistas para conhecer essas tradições ocorridas nessas cidades, né? Aqui em Sergipe a gente vai ver isso também, por exemplo, com a festa dos caboclinhos, congada, balaiada, não, balaiada é Bahia, mas enfim, a gente vai acabar vendo diversas manifestações culturais dessas que dependem dessa ideia de performance, justamente porque é uma manifestação cultural que vai buscar manter essas tradições. Cafezinho de leite, viu, gente? Além disso, é uma forma de resistência cultural. Por quê? Você mantendo essas tradições, mantendo essas manifestações culturais, você vai estar passando isso de geração em geração. Você vai manter aquela tradição, manter aquilo para o seu povo. É como se fosse um livro contando a história do seu povo, só que é meio que um livro em live action, né? Tipo, acontecendo ali no momento que você está dentro da cidade, no momento que você está na janela de sua casa, olhando lá para fora, para as ruas, e aquilo está contando a história desse povo. Então, não é somente um livro, que é importante, mas lá com tudo escrito bonitinho, que mexa com o imaginário, mexa com a imaginação das pessoas, mas é algo que está acontecendo ali na frente de vocês. Tipo, é uma representação daquilo que aconteceu num passado distante, muitas vezes, mas que todo ano continua sendo mostrado como uma forma de resistência cultural, como uma forma de renovar essas tradições para que elas não desapareçam, para que elas sejam mantidas sempre, repassadas de geração em geração. Em geral, essas performances usam a dança, a música, os adereços e a palavra para reencenar conflitos que existem nas relações sociais de uma comunidade. Um exemplo disso é a congada, festa criada entre os séculos 17 e 18 pelos africanos escravizados trazidos ao Brasil. Congada acontece também no interior de Sergipe, né? As congadas, elas são realizadas geralmente por irmandades ou confrarias em diferentes partes do Brasil. Dependendo da época em que é realizada, essa festa popular não só reencena a coroação dos reis do Congo, tá? Um negócio de uma luz aqui meio estranho, né? Reencena não somente as festas do rei de Congo, acho que vai melhorar agora, questão da porra, mas também homenageia santos católicos, de devoção tradicional entre a população afrodescendente, relembrando eventos do passado, como a abolição da escravatura, né? A gente tem o seguinte: as congadas, elas misturam temas da história dos povos africanos com mitos portugueses e crenças da tradição cristã. É uma ideia, de certa forma, do sincretismo religioso, né? Da junção das tradições das religiões de matriz africana, dos povos africanos, com aqueles mitos portugueses, com a ideia da própria chegada dos portugueses no Brasil, o processo de colonização, as tradições cristãs, porque Portugal ela já tinha, durante esse período da colonização, uma formação religiosa ligada ao cristianismo, né? Nas congadas, ensina-se a escolha e a coroação dos reis do Congo antes da realização de uma missa em homenagem a algum santo católico. Então ele vai pegar uma tradição vinda da África, dessa coroação do rei do Congo,
E logo que finaliza a ideia dessa coroação, ela entra para essa parte sincrética, né? Essa parte religiosa do catolicismo. Então, guardando suas devidas proporções, quando a gente fala da lavagem do Bonfim mesmo, a gente tem essa ideia de sincretismo também, que acontece a lavagem por parte das baianas, que são mulheres vestidas com adornos, com rituais ligados ao candomblé, mas fazendo a lavagem, fazendo a limpeza, tendo contato com as pessoas ali na frente de uma igreja que é católica, de uma igreja que é a Igreja do Bonfim, que fica lá no Alto do Bonfim, o bairro do Bonfim, né? Então, é uma junção do que a gente chama de sincretismo. É uma junção de duas religiões diferentes que guardam respeito entre si. Elas não necessariamente vão se misturar, vão se juntar, mas elas são capazes de conviver ao mesmo tempo, respeitando uma a posição da outra, né? Como as pessoas deveriam sempre fazer, mas infelizmente a gente sabe que não é bem assim que as coisas acontecem. Músicas e instrumentos de origem africana convivem com rituais do catolicismo, enquanto as letras das músicas elas fazem referências a ambas as tradições, né? Até hoje acontece congadas em diferentes estados brasileiros, sobretudo em Minas Gerais, no mês de outubro, quando se homenageia Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário também que é homenageada aqui no interior de Sergipe, né? Mas já vem falando. E aí vocês têm essa foto bonitinha aí na página 86, que representa justamente essa representação, que representa justamente essa performance do grupo de Congada. Página 87. Em 2014, o coletivo carioca Opavivará criou uma instalação para a Bienal de Taipei, em Taiwan, na qual o público podia deitar-se em redes apoiadas em uma estrutura de madeira. É um coletivo carioca, Rio de Janeiro, que fez uma instalação, fez uma exposição na Bienal lá em Taiwan. Assim, o que é o coletivo? É um grupo que se reúne para produzir trabalhos em conjunto, né? Normal. O que é uma instalação? Forma de arte em grande escala que geralmente ocupa um ambiente inteiro. Para fruir da instalação, o público precisa percorrer o ambiente ou interagir com a obra. Então, a instalação é uma exposição que toma um salão inteiro e que depende da própria participação do espectador. E como a gente vai falando de performance, dessa necessidade da participação, da presença do espectador, mas não somente ele estar ali olhando aquela obra, mas poder movimentá-la. A obra em si depende da forma que o espectador interage com ela. Então, é por isso que a gente tem aqui. O coletivo Carioca Opavivará criou uma instalação para a Bienal de Taipei, em Taiwan, na qual o público podia deitar-se em redes apoiadas em estrutura de madeira. Agora, por que é que ele fez isso? Os artistas, eles vão se inspirar na importância que as culturas dos povos indígenas dão ao fazer nada. Só que assim, é bom a gente perceber que essa ideia do fazer nada não é simplesmente botar as pernas por aí e dizer tô com preguiça, não tô a fim de fazer zorra nenhuma. Não, relaxa. E é justamente porque aqui fala assim. Diferente da cultura ocidental cristã, que vê o ócio como desperdício de tempo, ou mesmo como um pecado, como uma preguiça. O que é o ócio? O ócio é aquele momento, é o que a gente mais tem feito agora durante a pandemia, né? O ócio é aquele tempo que você tem livre, mas que você não faz absolutamente nada. Você tem prato para lavar, casa para arrumar, roupa para colocar na máquina,
comida para fazer, mas simplesmente você fica parado lá, sei lá, jogando no celular, assistindo YouTube, Netflix, televisão, Globo. Enfim, e aí essa ideia das culturas, é a cultura dos povos indígenas de dar valor ao fazer nada. Mas esse fazer nada não é simplesmente algo como desperdício do tempo, ou um ócio, né? Ou pecado da preguiça. Esse fazer nada é a ideia de reenergização. É tipo, como por exemplo, você trabalhar a semana inteira pesado, pegando pesado, papai e mamãe aí bem sabe, pegar pesado a semana inteira e de repente chegar no final de semana se dá ao luxo de não fazer nada. É aquele dia de descanso, sabe? Aquele momento que você separa para você, para tomar aquele banho frio, aquele banho gostoso assim, deitar numa rede, pegar um livro, ficar assim, ó, só na paz, fazendo nada, na tranquilidade. Então, no centro da obra havia uma bandeja com ervas medicinais, garrafas térmicas, xícaras e também informações sobre a propriedade de cada erva, para que cada pessoa pudesse preparar o seu próprio chá. A ideia era desacelerar, diminuir o ritmo das atividades e dar valor ao tempo livre. Então aí, veja só isso. É a ideia de desacelerar, é justamente isso, de você estar o tempo todo naquela correria de resolvendo coisa, trabalho, estudo, isso, aquilo outro. E você não tira um tempo para si, não tira um tempo para cuidar de você mesmo, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, né? Então, essa ideia do coletivo Opavivará, essa ideia do fazer nada nesse caso, é justamente isso, você conseguir desacelerar, você conseguir diminuir esse ritmo, essa correria do dia a dia, essa correria cotidiana, para poder dar mais valor ao tempo livre, ainda que seja pouco, mas é o tempinho livre que você tem para poder cuidar de si mesmo, né? Então aí por isso que é o público quem faz a performance, deitando-se na rede, tomando chá e lembrando que muitas ideias boas surgem quando estamos descansando. A gente colocar a nossa mente em modo avião, em modo offline, né? Parar de se preocupar muito com o mundo lá fora e conseguir se concentrar na gente mesmo, nos nossos planos, nas nossas ideias, nas nossas vontades, desejos, pensar um pouco no presente, no futuro, mas não de uma forma se cobrando por isso, mas relaxando e pensando, o que é que eu posso fazer melhor daqui em diante? Então, o fazer nada, esse tipo de performance, que é dita aqui pelo menos dentro dessa instalação, realizada pelo Opavivará, pelo coletivo Opavivará, é justamente isso, essa ideia. Tá. Corpo, performance e festa. A gente pula aí a página 88, não vamos trabalhar com ela. Vocês podem dar uma lida tranquila assim, mas é algo só para acrescentar mais informação que vocês queiram. Na página 89 a gente já vai ter o seguinte: a palavra inglesa performance quer dizer atuação ou sequência de gestos ou atitudes desenvolvidas pelo artista. Ela começou a ser utilizada no mundo das artes no ano de 1960 e é difícil definir o termo, uma vez que as performances são sempre diferentes entre si e não se limitam a uma só linguagem artística. O que é que isso significa? Que uma mesma apresentação, uma mesma performance, ela pode ser completamente diferente de um dia para o outro. Por quê? Porque depende muito do local onde você se encontra, depende muito das pessoas que estão ali ao redor, depende muito da forma que essas pessoas que estão ali, que são os espectadores, que estão em volta, elas olhem para aquilo e interajam com essa performance, né? Por exemplo, quando a gente fala quando a gente fala
do que o coletivo Pavivará fez, a performance depende das pessoas que vão chegar e vão deitar na rede, vão pegar um chá. Pode ser muito bem que alguém entre lá e não queira pegar nenhum chá, não queira fazer um chá, só queira deitar na rede. Ou prefira chegar, fazer o chá, mas sentar no chão. Então, são reações dos espectadores, são ações e reações dos espectadores de forma diferente e que fazem com que essas performances elas nunca sejam iguais umas às outras. E também não se limitam a só linguagem artística, porque a performance ela pode ocorrer em vários ambientes diferentes, né? Pode ser na música, pode ser uma forma de apresentação teatral, pode ser uma forma de instalação, pode ser uma exposição, uma pintura, um quadro, que é feito também de maneira diferente. Imagina só uma performance com várias pessoas pintando um quadro, cada um escolhendo uma cor diferente, fazendo um desenho diferente. O que é que isso vai sair no final? É uma performance. Se a gente tivesse em sala de aula, a gente ia tentar fazer isso, cada um fazendo um desenho diferente, uma ideia diferente, assim. E vocês vão ver que o resultado sai completamente diferente se a gente fizer num dia e as mesmas pessoas fizerem no outro. Porque o pensamento vai ser diferente, a ideia que ela vai querer colocar ali no papel, colocar ali no quadro, vai ser algo diferente. Então, talvez esse seja um dos objetivos desse tipo de arte: embaralhar as definições, tirar as coisas do lugar e nos levar a experimentar o mundo que nos rodeia de outra maneira. Nela o corpo tem um lugar muito importante. É ao mesmo tempo espetáculo a ser visto e o espaço em que aquilo que temos de mais íntimo se transforma. Quando já não sabemos com certeza se a expressão é arte ou vida, podemos falar em performance. É tipo aquilo que a gente tem lá na página 81, em que uma performance nada mais é do que uma menina, um adolescente escovando os dentes. Aquilo pode ser transformado em uma performance, por que não? Se você vai fotografando aquela sequência de ações, você transforma aquilo numa forma de interação, num modo de interação, em algo que você pode expor, que você pode mostrar às pessoas que vão chegar, olhar, vão admirar ou vão se sentir estimuladas ou vão achar estranho, mas tudo isso vai gerar algum tipo de reação na pessoa. Então, vai tirar essa pessoa da sua zona de conforto de algum modo, para poder questionar sobre aquilo, para poder refletir sobre aquilo. Então, é a reação do espectador que vai fazer com que a obra seja aceita, seja mais bem aceita, seja menos bem aceita, mas vai ser vista de qualquer forma. Os rituais e as festas de uma comunidade também podem ser consideradas performances. Aquilo lá das congadas. No carnaval, por exemplo, nas festas juninas, música, dança e artes visuais se encontram. A comunidade participa ativamente vestindo fantasias e trocando de papéis. São João a gente não teve direito de curtir aí por conta dessa pandemia, né? Mas é uma performance maravilhosa, aquelas danças de quadrilhas. Aqui em Sergipe a gente vê uma performance muito forte em relação ao São João, quando a gente tem aqueles festivais, aqueles concursos de quadrilhas. A forma que as pessoas dançam, se apresentam, a forma que as pessoas se vestem, que falam, que cantam, que participam dali. E o público todo vai estar lá, os espectadores vão estar lá, olhando, reagindo, aplaudindo, gritando, cantando junto, dando força, levando mais energia para eles, para que essa performance seja cada vez mais forte. No carnaval isso também acontece, não somente esse carnaval de rua que a gente vê, que é mais uma bagunça e tudo, porque usa abadá e tal. Não, a gente fala também bastante dos carnavais do interior, que o pessoal ainda se veste de
No interior da Bahia a gente chama de careta, né? O pessoal se veste com aquelas roupas bem loucas. Como, por exemplo, os parangolés do Hélio Oiticica meio que funcionam dessa forma, né? A pessoa veste um monte de roupa louca, uma em cima da outra, assim, e sai pelas ruas correndo, brincando, assustando as crianças. É uma forma de performance que faz parte do imaginário popular, faz parte da nossa infância, né? Ver e entender performances. A gente vai chegando mais pro finalzinho dela. Peraí, pronto. Ver e entender performance. Aí a gente tem 3 imagens, né? A primeira delas, global. Nesse filme experimental, o artista americano Bruce Nauman usa o próprio corpo em movimento para refletir sobre a condição humana. Ele questionou que seria uma forma normal de andar na linha, seguindo o trajeto regular e aprisionador de um quadrado traçado no chão com fita adesiva. Aí vocês podem acessar esse link que está aí. Não tem vírus, gente, eu já entrei nesse link, tá funcionando, até então está funcionando. Mas é uma forma de performance que ele mostra sobre andar o tempo todo na linha, né? A imagem seguinte, que é uma imagem nacional, do Marco Paulo, chama A instalação consiste em uma mesa posta para o café da manhã encostada em uma parede. O artista começa a performance fazendo a refeição de forma cotidiana, até que uma ação inesperada altera totalmente a situação. E aí você tem também o linkzinho para vocês darem uma olhada como é que funciona isso. E por último, como tela de fundo para os movimentos da performance da Lia Chaya, né, está a cidade de São Paulo. Em seus trabalhos de forma poética, ela mostra a relação do ser humano com os elementos naturais presentes na cidade. Também disponível aí um linkzinho para, se vocês quiserem dar uma olhada e coisa e tal, para ter um pouquinho mais de aproximação com esses variados tipos de performance. São todas performances diferentes que vocês podem olhar e falar assim, meu Deus, que loucura. Mas são performances que vale a pena ser vistas, ser compreendidas. Enfim. A gente tem o seguinte ainda. Performance política e diversidade. Entre 92 e 94, a artista norte-americana Coco Fusco e o artista mexicano Guillermo Gómez Peña apresentaram-se como se fossem indígenas de uma tribo isolada, de uma ilha imaginária na América. Na performance chamada Dois Ameríndios, que são os índios americanos, a ideia de índios americanos, dois ameríndios não descobertos visitam o Ocidente. Os artistas ficavam expostos ao público dentro de uma jaula. Olha só que problemático. A performance percorreu museus de história natural e praças de cidades europeias e norte-americanas, a partir do aniversário de 500 anos da chegada de Colombo à América. O objetivo era criticar o fato da cultura ocidental, a cultura do ponto de vista dos homens brancos europeus, aqueles conquistadores, colonizadores, criticar essa cultura de muitas vezes tratar pessoas de outras origens como objetos, ignorando sua humanidade. Levando essas pessoas, levando esses ameríndios para dentro de uma jaula, como se fosse algo, uma exposição, como se fosse algo exótico, como aconteceu até bem recentemente. Aqui a gente trata da colonização europeia, 1500, 1600, mas se a gente for parar para pensar, agora no início do século XX, 1900, 1930, 1940, ainda existiam exposições na Europa, inclusive, exposições na Europa com, por exemplo, pessoas negras, pessoas africanas,
homens, mulheres, crianças africanas sendo expostas numa espécie de zoológico humano. Por quê? Porque eram vistas como pessoas diferentes, pessoas exóticas, eram animalizadas. Se você está num zoológico, o que é que você vê num zoológico? Bicho. Então, nesse caso aqui, o que eles fizeram foi justamente isso. A crítica trazida pelos dois artistas, a Coco Fusco e o Guillermo Gomes, era dessa visão de quem tem uma cultura diferente da europeia fosse visto como objeto, fosse visto como algo exótico, algo a ser exposto, né? Então se ignora a humanidade dessas pessoas. Até o início do século XX, olha só, era comum que indígenas americanos e negros africanos fossem levados à Europa e expostos ao público como objetos de interesse científico e artístico. A performance acabou tendo muita repercussão. Apesar da ironia, muitos espectadores acreditaram que os artistas eram de fato indígenas de uma tribo isolada. Alguns se indignaram com o fato de o museu permitir esse tipo de exposição, enquanto outros tiravam fotos com os performers sem saber que se tratava de encenação. A gente vê a crueldade humana até hoje, como ela funciona, o pensamento da humanidade, que normaliza certos absurdos. Algumas pessoas vão se indignar completamente, vão se revoltar com aquilo que eles estão vendo, mas outras vão achar normal, vão pensar, nossa, que bacana, que interessante isso, vou tirar foto, vou fazer uma selfie, hoje em dia tudo é selfie, vou fazer uma selfie aqui na frente de duas pessoas que parecem ser realmente de tribos isoladas e estão aqui expostas. Então, é uma ideia de racismo, uma ideia de xenofobia que é o ódio a grupos étnicos diferentes, a grupos, a pessoas de outros países, de outras culturas. A xenofobia é o ódio a essas pessoas, né? O racismo é relacionado ao ódio à raça diferente da sua, né? Principalmente a raça negra. Mas aí vocês conseguem ter ideia do que é a humanidade ainda hoje, né? Isso aqui foi no século XX, já ainda ocorrendo isso. E hoje em dia, ainda que de uma forma diferente, isso acaba acontecendo ainda. Aí na página 93 vocês veem uma imagem, então, cartaz de exposição de 1882, né? Então, há 140 anos atrás, com os dizeres traduzidos como Jardim Zoológico de Aclimatação, Índios Galibi. No final do século XIX, indivíduos de povos não europeus foram levados à força para a França e para o Reino Unido e exibidos ao público como atrações de um zoológico. Além de terem sido privados de sua liberdade e dignidade, muitos adoeceram e até faleceram por conta das condições a qual eram submetidos. E pronto, a página 94 ela não será necessária, a gente finaliza a nossa aula por aqui, galera. De performance, a partir da próxima aula a gente já vai trabalhar com danças populares. E é isso aí, valeu, falou, tchau!